Olá pessoal, nós daremos início à nossa videoaula de hoje falando a respeito dos períodos filosóficos, tá? Eu sou o professor Caio, nós estamos aqui gravando essas videoaulas em decorrência aí da paralisação das aulas presenciais por causa do problema gerado pelo coronavírus, certo? Nós devemos nos conscientizar a cada dia de que devemos ficar em casa para evitarmos aí a propagação desse vírus, tá? Então a gente está aqui para desenvolver esse trabalho e a intenção é, na verdade, enviarmos esses vídeos para os alunos acompanharem para que eles não sejam prejudicados nos conteúdos, tá? Nós vamos falar sobre os períodos da filosofia. É muito importante nós falarmos sobre os períodos da filosofia para que os alunos, para que os ouvintes desse vídeo percebam que cada filósofo ele desenvolve seu pensamento a partir da linha de pensamento em que ele está presente, a partir do período filosófico em que ele pertenceu, tá? Então, quando nós falamos de filosofia, nós falamos de 4 períodos filosóficos, a iniciar pela antiguidade, o período antigo, tá? Então, dentro do período antigo, certo? Que vai se iniciar com Tales de Mileto, no século VII a.C., a filosofia ela tinha uma linha de pensamento voltada para o aspecto racional, ou seja, os indivíduos, os filósofos, eles estavam ali implantando uma visão racional, ou seja, um pensamento que fizesse sentido, um pensamento que tivesse uma coerência, uma lógica. Então isso é pensar de forma racional, é pensar de forma aceitável. É sempre importante nós também enfatizarmos que esse período antigo, ele vai do século VII até aproximadamente o século II, né? O século VII a.C. e o século II, até mesmo o início do III ali, depois de Cristo. E os primeiros filósofos, eles tinham a intenção de buscar compreender o surgimento do universo, tá? Então, nós estamos dentro de um contexto grego, a filosofia surge na Grécia, e os primeiros filósofos, eles buscavam trazer aí uma explicação racional para o surgimento do universo, sempre partindo do ponto de vista que os gregos, eles acreditavam que o mundo teria sido criado pelos deuses, configurando assim a mitologia. Então, os primeiros filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, eles tinham essa intenção, tá, de romper com a mitologia e mostrar aí uma explicação racional, trazerem fundamentos voltados para elementos da natureza para justificar o surgimento do universo e não mais como deuses da mitologia. Então, o aspecto dentro da filosofia antiga é esse aspecto racional, tá? Em seguida, nós vamos para a filosofia medieval, que é uma filosofia que acontece dentro da Idade Média. Aqui nós já saímos do período antigo. Dentro da filosofia medieval, o aspecto que predomina é o aspecto religioso, certo? A filosofia medieval ela acontece concomitante com a Idade Média. Idade Média é essa onde a igreja tinha o predomínio de todas as ações presentes na sociedade na Europa entre o século III até o final do século XIV, início do século XV depois de Cristo. Então, os filósofos eles buscavam aí justificar de forma inquestionável que Deus existe de fato, certo? Então, isso acontece por causa, em decorrência do predomínio da Igreja Católica. Dentro da filosofia medieval, nós temos 2 períodos, digamos assim, muito importantes. O período inicial, que ocorre no século XIII, no século XIV, com o filósofo Santo Agostinho, é o período que nós chamamos de patrística, né? A escola de padres. A intenção da Igreja Católica era, na verdade, fortalecer os padres, fortalecer os bispos, para difundir, né, a religião católica, para cristianizar as pessoas que não tinham religião, que não tinham uma crença em Deus ainda. Então, nesse início, a patrística, com o Agostinho, com o Justino, vai ter esse trabalho, tá? Então, já no final do período medieval, ainda assim com um aspecto religioso, nós vamos ter a figura do Santo Tomás de Aquino, né? O São Tomás de Aquino, Alberto Magno. O Aquino vai também na mesma linha de pensamento da religiosidade, ele era um padre também, assim como Agostinho. Ele vai tentar aí justificar a existência de Deus
mas um aspecto diferente em relação ao Agostinho. O Agostinho, ele buscava explicar, justificar a existência de Deus através da fé. Então é um aspecto aí mais de crença, né? O nosso querido santo Tomás de Aquino, ele vai justificar o surgimento do universo a partir da experiência sensível, a partir do empirismo, das práticas mesmo, da experiência do nosso cotidiano, tá? Mas sempre voltado para esse aspecto religioso, ok? Continuando, a gente vai ter aqui na modernidade, que vai iniciar ali no século XV, principalmente com Nicolau Maquiavel. A modernidade, ela vai do século XV até o final do século XVIII, mais ou menos. Nós temos um aspecto empírico, né? E aqui cabe a gente enfatizar esse termo muito importante, que é empírico, que vem de empirismo. O empirismo é uma corrente filosófica, é uma linha de pensamento da filosofia que acredita que todo e qualquer conhecimento ele tem que vir da experiência, não da metafísica, não do pensamento, não de uma estrutura sem composição física, tá? Mas sim de uma comprovação científica, experimental, certo? Então aqui dentro da modernidade, os filósofos vão sempre desenvolver um aspecto voltado para a fenomenologia. O que é fenomenologia? Fenomenologia é uma linha de pensamento filosófica que prega a ideia de que a filosofia deve se dedicar aos fenômenos, aos fatos, aos acontecimentos. O filósofo vai se debruçar, vai analisar os fatos ao seu redor e, através da experiência, vai marcar, vai identificar a sua linha de pensamento, tá certo? Então, dando continuidade, nós temos o período contemporâneo, certo? Que é o período em que estamos ainda, tá? O período contemporâneo que se inicia no século XIX, aí, né? Muitos filósofos, muitos estudiosos da filosofia entendem que a contemporaneidade ela vai iniciar com Nietzsche, né? Um filósofo alemão muito relevante para a filosofia, por sinal. Na contemporaneidade, o aspecto que a filosofia vai desenvolver é um aspecto analítico, certo? A filosofia contemporânea que vai contemplar o positivismo do Comte, o materialismo histórico e dialético do Marx, a escola de Frankfurt, tá? As correntes existencialistas do Kierkegaard, do Sartre, podemos até incluir até mesmo a Hannah Arendt, certo? Ela vai ter sempre um aspecto analítico voltado para a linguagem, né? Como o Wittgenstein, o Frege, o Carnap, certo? Então, esses filósofos contemporâneos, eles saem da fenomenologia, eles saem da experiência coletiva, do empirismo, e nós temos uma espécie de retorno da subjetividade pensante dos indivíduos, certo? Você de forma individual, eu de forma individual, nós vamos analisar a linguagem presente no nosso meio e vamos desenvolver um pensamento próprio, coerente, para desenvolver a filosofia na contemporaneidade. Então perceba que há aqui na contemporaneidade uma espécie de valorização do próprio entendimento individual das pessoas, tá certo? Então, são essas as linhas de pensamento de cada período, né? O período antigo, o medieval, o período moderno, contemporâneo, com suas respectivas linhas de pensamento. O antigo, um aspecto racional, o medieval, um aspecto religioso, o moderno, um aspecto empírico e o contemporâneo, um aspecto analítico voltado para a linguagem, tá? Um abraço para vocês, foco nos estudos.